Bom dia, pessoal. Sou a professora Aline, que ministra a disciplina de gramática, e irei dar início à nossa correção das atividades referentes à aula 1. Vamos iniciar a correção do livro de gramática, página 38. Questão número 1. As orações a seguir não apresentam sujeito. Complete-as com uma das formas dos verbos impessoais indicada entre parênteses, de maneira que fiquem de acordo com a norma padrão da língua. Letra A. Entre parênteses estão as palavras fez e fizeram. A resposta ficará: fez 3 anos que me matriculei nesta escola. Letra B. Entre parênteses estão as palavras faz e fazem. A resposta ficará: faz meses que não viajo. Letra C. Entre parênteses estão as palavras fazia e faziam. A resposta ficará: fazia horas que esperava pelo médico. Letra D. Entre parênteses estão as palavras houve e houveram. A resposta ficará: houve muitos cartões amarelos durante o jogo. Letra E. Entre parênteses estão as palavras havia e haviam. A resposta ficará: havia casos piores que o seu. Agora vamos para a página 39. Questão número 2. Complete as frases empregando no presente do indicativo, na terceira pessoa do singular, os verbos entre parênteses. Letra A. Entre parênteses está a palavra fazer. A resposta ficará: faz muito frio no Alasca. Letra B. Entre parênteses está a palavra estar. A resposta ficará: a meteorologia informou que está frio no sul do país. Letra C. Entre parênteses está a palavra ser. A resposta ficará: não é cedo demais para a festa? Letra D. Entre parênteses está a palavra haver. A resposta ficará: há muitos protestos da torcida em razão da má arbitragem. Ok? Vamos continuar. Questão 3. Nas orações a seguir, substitua o verbo existir por haver. Mantenha o mesmo tempo verbal e faça a concordância verbal própria da norma padrão. Letra A. Na biblioteca da escola, existem muitos livros interessantes. A resposta ficará A com H. Letra B. Existiam sobre os rochedos muitas gaivotas feridas. A resposta ficará havia. Letra C. Nesta região existiram muitas tribos indígenas. Ficará houve. Letra D. Onde atiramos as sementes, no futuro existirão bosques. A resposta ficará haverá. Número 4. Reescreva as frases a seguir, empregando no tempo solicitado os verbos entre parênteses. Faça a concordância verbal adequada. Letra A. Entre parênteses está fazer, pretérito perfeito do indicativo. 2 anos que ele partiu. A resposta ficará: fez 2 anos que ele partiu. Letra B. Entre parênteses está haver, pretérito imperfeito do indicativo. Muitos alunos na sala. A resposta ficará: havia muitos alunos na sala. Letra C. Entre parênteses está anoitecer, presente do indicativo. Mais tarde, no horário de verão. A resposta ficará: anoitece mais tarde no horário de verão. Letra D. Entre parênteses está ser pretérito imperfeito do indicativo. Tarde, quando chegamos. A resposta ficará: era tarde quando chegamos. Agora, vamos para a página 40. Minutinho. Questão 5. Que tipo de conflito vive a personagem da qual fala o texto? O conflito entre querer ser livre, como os pássaros, e sentir-se presa ao trabalho de funcionário exemplar e eficiente. Estão acertando? Espero que sim.
Questão número 6. Observe a sequência das orações que compõem o texto. Letra A. Quais são as orações que indicam quando acontecem as reflexões da personagem? Elas têm sujeito ou são sem sujeito? Era a hora dos passarinhos, havia pouco. São orações sem sujeito. Letra B. Localize no texto as formas verbais saíra, tornava-se e uniformizara. E a seguir, identifique o sujeito de cada uma delas. Vai ficar o sujeito ela, que é um sujeito desinencial, o mesmo que oculto. Letra C. Na segunda oração do texto, qual é o sujeito da forma verbal fazia? A hora, que é um sujeito desinencial. Agora vamos lá para a questão número 1. Na primeira manchete, letra A. Qual é o sujeito da oração? Nando Reis. Letra B. Esse sujeito realiza ou recebe a ação de tocar? Ele realiza a ação de tocar. Agora vamos para a página 41. Número 2. Na segunda manchete, letra A. Qual é o sujeito da oração? Adolescente. Letra B. Esse sujeito realiza ou recebe a ação de estuprar? Se recebe, é possível identificar o agente da ação? O sujeito ele recebe a ação verbal. O agente da ação é por dois bandos diferentes. Certinho? Página 43. Número 1. Observe o título do texto. Letra A. O texto chega a informar quem dividiu os oceanos? Não, ele apenas informa o quê? Quem foram os responsáveis pela divisão dos oceanos, certinho? Letra B. E chega a informar quem nomeou os oceanos? Ele apenas informa quem nomeou o Oceano Pacífico, que foi Fernão de Magalhães. Letra C. Como o título poderia ter sido redigido para evitar imprecisões? Essa resposta é pessoal. Vou dar uma sugestão. Poderia ser como os oceanos foram nomeados. Mas lembrem-se, a letra C da número 1 é pessoal. Agora vamos para a página 44. Questão número 2. Observe a voz verbal desta oração. Já o Pacífico foi batizado pelo português Fernão de Magalhães em 1520. Letra A. Em que voz verbal ela está? Na voz passiva analítica. Letra B. Como ficaria essa oração na voz ativa? Já o português Fernão de Magalhães batizou o Pacífico em 1520. Letra C. Compare a voz ativa e a voz passiva e troque ideia com os colegas. Que diferença de sentido elas apresentam? A voz passiva, ela dá destaque ao Oceano Pacífico, ou seja, no caso ele é o sujeito paciente, uma vez que está tratando de outros, ou seja, de todos os oceanos. Já a voz ativa dá destaque ao sujeito agente, ou seja, ao português Fernão de Magalhães, que batizou o Oceano Pacífico. Questão número 3. Passe para a voz ativa e para a voz passiva sintética estas orações, que estão na voz passiva analítica. Primeiro item. O Oceano do Polo Sul foi nomeado como Antártico. Então, vai ficar, nomearam o Oceano do Polo Sul como Antártico. E, nomeou-se o Oceano do Polo Sul como Antártico. Segundo item. A enorme massa de água foi dividida em 5 partes. Irá ficar, dividiram a enorme massa de água em 5 partes e dividiu-se a enorme massa de água em 5 partes. Terceiro item. Atualmente, a delimitação geográfica dos oceanos é feita pela Organização Hidrográfica Internacional. Irá ficar, atualmente, a Organização Hidrográfica Internacional faz a delimitação geográfica dos oceanos e, atualmente, faz-se a delimitação geográfica dos oceanos. Antes de lermos a número 4, tem um item aqui em cima. Leia o texto a seguir e responda as questões 4 e 5, com uma placa em frente a uma casa,
escrito aluga-se uma casa. Questão 4. Pelas características do texto, letra A. A que gênero pertence? Qual é o suporte? Pertence ao gênero anúncio classificado, cujo suporte é uma placa. Letra B. Em que lugares é possível encontrar um texto como esse? Geralmente, as placas elas são expostas em frente a imóveis para alugar, em anúncios classificados, no jornal, enfim. Letra C. A quem se destina? Destina-se às pessoas que têm interesse em alugar algum imóvel. Agora vamos para a página 45, questão número 5. Reescreva a frase colocando-a na voz passiva analítica e na voz ativa. Voz passiva analítica. Uma casa é alugada. Voz ativa. Alugam uma casa. Com base no texto Por que os insetos são atraídos pelas lâmpadas, nós iremos agora fazer a correção da questão 6. Vamos lá. Após ter lido o texto, responda. Letra A. Qual é o assunto do texto? Ele fala sobre a atração que os insetos têm pela luz. Letra B. As explicações existentes hoje têm base científica? Ainda não, são apenas hipóteses, ou seja, possibilidades. Letra C. O que ocorre aos insetos quando se aproximam da luz artificial? Segundo o texto, eles morrem. Agora vamos para a página 46. Questão número 7. Observe a estrutura sintática do título do texto. Por que os insetos são atraídos pelas lâmpadas? Letra A. Em que voz verbal ela está? Na voz passiva analítica. Letra B. Qual é a função sintática do termo pelas lâmpadas? Agente da passiva. Letra C. Como esse anúncio ficaria na voz ativa? Ficaria por que as lâmpadas atraem os insetos? Letra D. Levante hipóteses. Por que o título foi criado na voz passiva analítica? O título na voz passiva analítica, ele dá mais destaque aos insetos do que às lâmpadas. Então, por isso ele utilizou essa forma. Questão número 8. Passe para a voz passiva analítica estas frases do texto. Primeiro item. Os insetos usam a luz. Ficará. A luz é usada pelos insetos. Segundo item. Quando eles encontram uma luz artificial. Ficará. Quando uma luz artificial é encontrada. Agora vamos para a questão número 9. Passe para a voz ativa estas orações do texto. Primeiro item. Os insetos machos seriam atraídos pela luz artificial. A resposta ficará: a luz artificial atrairia os insetos machos. Segundo item. O espectro de luz infravermelho emitido pela luz tem a mesma frequência. A resposta ficará: o espectro de luz infravermelho que a luz emitiu tem a mesma frequência. Bom, pessoal, essa foi a nossa correção da primeira aula. Espero que vocês tenham entendido direitinho. Qualquer dúvida, nos envie no aplicativo. Continue se cuidando e até a próxima aula. Tchau, tchau!